Talvez você queira ter grandes retornos com os seus investimentos, mas não quer se arriscar tanto investindo em ações, investindo em fundos imobiliários, investindo em criptomoedas, por exemplo. Você é mais conservador, busca maior segurança, mas ainda assim quer ter boas rentabilidades. É nesse vídeo que você vai aprender como que você vai fazer isso. Hoje então nós vamos falar de um dos investimentos mais importantes da renda fixa, que é os títulos públicos. Em específico, o Tesouro Direto. Mas antes de poder começar esse vídeo, faça o seguinte para ajudar a gente, para ajudar essa comunidade de investidores que a gente está reunindo aqui todos os dias. Se inscreva no canal, curte o vídeo e comenta aqui também o que você está achando sobre os vídeos que eu estou postando aqui no canal, ok? Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e ele começa a entregar mais e mais, alcançar mais e mais pessoas os conteúdos aqui do canal. Fechou? Valeu! Títulos públicos. O que são os títulos públicos? Pedro, o que é um tesouro direto? Ele é investimento conservador? Ele me garante uma boa rentabilidade? Calma, vamos dar um passo para trás. Primeiro, entender que o Tesouro Direto é uma plataforma do governo federal, criada lá em 2002. Então você não investe diretamente no Tesouro Direto, você investe em títulos que compõem o Tesouro Direto, como por exemplo, o Tesouro Selic, que é bem familiar para você provavelmente, o Tesouro IPCA, o Tesouro Prefixado, enfim, esses três títulos compõem o Tesouro Direto, ok? E dentro do Tesouro Direto existem mais de 11 títulos, que foram os quais isso eu falei, e dentro desses três possuem datas de vencimento diferentes, rentabilidades diferentes, especificações diferentes. Tá aparecendo na sua tela aí um print de vários títulos que compõem o Tesouro Direto, ok? Mas por que investir em títulos públicos? Para quem não sabe, quando você investe em títulos públicos, como o Tesouro Selic, ou IPCA, ou prefixado, quando você investe em títulos que compõem o Tesouro Direto, você estará emprestando seu dinheiro para o governo e o governo vai te remunerar com juros em um certo espaço de tempo. Essa lógica que funciona. Você pega o seu dinheiro, empresta para o governo e ele te remunera com juros, ok? E é por isso que esses investimentos são considerados mais conservadores do Brasil, já que você está emprestando dinheiro para o agente dono da máquina de imprimir dinheiro. Caso o governo queira fazer mais dinheiro, é só ele pegar e apertar o botão de imprimir mais dinheiro e injetar na economia. Obviamente que isso tem consequências como a inflação, aumento dos preços, enfim. É por isso que os títulos que compõem o Tesouro Direto se torna um dos investimentos mais conservadores do Brasil, se não o mais conservador do Brasil, justamente por essa segurança do governo. Mas quando você deve investir em cada um? No Selic, no IPCA ou no prefixado? Pensemos primeiro que cada título tem as suas especificações. Quem investe, por exemplo, no Tesouro Selic tem objetivos totalmente diferentes de quem investe lá no Tesouro IPCA. E quem investe também no Tesouro IPCA tem objetivos totalmente diferentes de quem investe no prefixado. E é por isso que, antes de tudo, de escolher os seus investimentos, é muito importante que você escolha o seu objetivo. Quem escolhe investir no Tesouro Selic é porque tem um objetivo que, se ele fosse investir lá no IPCA, não daria certo. E o cara que investe no IPCA, ele tem um certo objetivo propício para investir no IPCA. Porque se ele fosse investir no prefixado ou no Selic, não daria certo para a concretização dos seus objetivos. E o melhor investimento para ele foi o IPCA e assim por diante. Para você entender um pouco melhor, vamos dividir os títulos públicos em prefixado e pós-fixado. Se liga só. Prefixado, o próprio nome é bem autoexplicativo, você já sabe o quanto que você vai ganhar com os seus investimentos no espaço de um ano, por exemplo. Ou seja, você já tem uma taxa de juros pré-estabelecida, é aquela taxa que você vai ganhar e pronto. Na sua tela está aparecendo um exemplo aí de um tesouro prefixado, que tem uma taxa aí de 11,79% e que vence, pelo que nós estamos vendo aqui na tela do computador, em 2025. Então, prefixado, você já sabe quanto vai ganhar com os seus investimentos. E o pós-fixado é o contrário disso. Você não tem uma certeza do quanto vai ganhar com os seus investimentos, porque ele tem uma taxa pós-fixada. E essa taxa pós-fixada pode variar ao longo do tempo. Pedro, como assim? Vamos lá. Os títulos públicos que são pós-fixados, a sua rentabilidade é indexado a algum indicador. E o rendimento desse investimento é de acordo com esse indicador. Por exemplo, Tesouro Selic não é um investimento pré-fixado. Você não sabe o quanto vai ganhar com o Tesouro Selic no espaço de um ano. Apesar de, quando as pessoas falam, Tesouro Selic hoje está rendendo 13,75% ao ano. Não, você não vai ganhar 13,75% ao ano de forma garantida. Não, porque a Selic ela é pós-fixada, ou seja, a Selic ela muda, ela varia ao longo do tempo. Então o indexador do Tesouro Selic é a própria Selic, é a taxa Selic, que é uma taxa que varia ao longo do tempo. Da mesma forma, funciona para o Tesouro IPCA. Qual que é o indexador do IPCA? O próprio IPCA, que mede a inflação, que é algo também variável ao longo do tempo.
A inflação não tem uma taxa pré-estabelecida no espaço de um ano, que vai ser 5% a inflação em 2023. Não tem isso. Ela varia ao longo do tempo também, assim como a Selic. Por que a Selic muda? Por exemplo, a cada 45 dias, o Copom e o Banco Central fazem uma reunião para decidir quantos por cento será a taxa Selic depois desses 45 dias que fizeram a reunião, entende? Então, por exemplo, nos dias atuais está em 13,75% ao ano. Só que haverá uma nova reunião depois disso e depois eles vão definir se a taxa Selic ela vai continuar subindo para mais de 13% ao ano ou se ela vai começar a cair ou se ela vai se manter. E a partir dessa reunião a gente vai saber o quanto que vai render a taxa Selic. Então consegue entender que ela é variável, que ela muda? Pedro, se ela é variável, não rende 13,75% ao ano de forma garantida, ela rende quanto então? Saca só, percebam esse total aqui, ó, 13,75% ao ano. É o que rende a Selic nos dias atuais, ok? Só que, quando você investe no Tesouro Selic, o seu dinheiro está rendendo todos os dias. Então não rende só quando deixa um ano parado lá. Não, o seu dinheiro rende todos os dias, de forma diária, ok? A rentabilidade do Tesouro Selic, ele vai ser o total de 13,75% ao ano diariamente, que dá pequenas frações de 13,75% ao ano diariamente, ou seja, mais específico, 0,05% ao dia é o que o seu investimento do Tesouro Selic vai render para você. E 0,05% ao dia são pequenas frações do total de 13,75% ao ano. Consegue entender então que o seu dinheiro rende todos os dias pequenas frações do total, que é 13% ao ano do Tesouro Selic? Pedro, e se a Selic for para 10%? Aí, o seu dinheiro vai render diariamente pequenas frações de 10%, que é o total que a Selic está rendendo. Pedro, se for para 11%, a mesma lógica, que vai fazer uma diferenciação será o rendimento diário. E é por isso que se torna um investimento pós-fixado. Já o IPCA é a mesma lógica, tá? Ele não tem uma rentabilidade pré-fixada no espaço de um ano, por exemplo, você não sabe quanto que você vai ganhar, porque a inflação ela varia ao longo do tempo, certo? Só que no Tesouro IPCA em específico, assim como está aparecendo aí na sua tela agora, ele já tem uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, os títulos que compõem o Tesouro IPCA, ele vai render o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa pré-estabelecida, assim como está aparecendo aí na sua tela, ok? Mas quando investir em cada título? Pedro, quando que eu vou investir no IPCA, ou no pré-fixado, ou no Selic? Quando? Me ajuda. Seguinte, segura aí que você vai entender. Na minha visão, deveria investir no Tesouro Selic, por exemplo, quem pensa em curto prazo, de 3 a 4 anos, por exemplo. Se você for, por exemplo, montar uma reserva de emergência, fazer uma viagem, comprar um carro, fazer uma lua de mel, ou objetivos que realmente são de curto prazo, vai para o Tesouro Selic. Não faz sentido você querer construir um patrimônio de 10, 20, 30 anos querendo investir no Tesouro Selic. Esse objetivo não é congruente com esse investimento, entende? Então, para o Tesouro Selic, eu investiria pensando no curto prazo. Uma reserva de emergência, por exemplo, que você vai montar ali, vai demorar 3, 4 anos para você montar sua reserva de emergência, ou financiar um carro, financiar uma casa, fazer uma viagem. Porque pensa comigo, não faz sentido algum você querer montar um patrimônio de 10, 20, 30 anos para o longo prazo, emprestando seu dinheiro a curto prazo para o governo, que seria no caso do Selic. Isso não faz sentido. E o segundo ponto, você não teria nem ideia do quanto você teria daqui 10, 20, 30 anos investindo no Tesouro Selic, já que essa taxa está sempre mudando ao longo dos tempos. Olha só, tá aparecendo uma informação para vocês aí, ó, que no ano de 2021, no mês de setembro, a inflação esteve em 10%, ok? Enquanto a Selic no mesmo período estava em 5%. Então perceba, a inflação em 10%, Selic em 5%. Quer dizer que as coisas ficaram 10% mais caras, só que os seus investimentos, o seu dinheiro, a sua renda não acompanhou essa inflação que ficou 10% mais cara. Os produtos, os bens, os serviços, as mercadorias em si ficaram 10% mais cara, enquanto seus investimentos continuaram aqui em 5%. Agora pensa comigo. Imagina se o governo segura essa taxa de 5% pelos próximos 10, 20, 30 anos dos seus investimentos e a inflação ela tá acima de 5%. Cara, aí você começou a perder muito dinheiro, entende? Então por isso que não faz sentido pensar no longo prazo investindo no Selic. Tá, Pedro, mas aonde então que eu vou investir visando longo prazo? Eu tenho objetivo de curto prazo, entendi que vai ser o Selic, mas também tenho os meus objetivos de longo prazo. Eu quero construir um patrimônio, eu quero poder viver de renda passiva, eu quero comprar ativos. Vamos lá, é simples, invista em aplicações que te permitem segurar por um certo espaço de tempo longo, para o longo prazo realmente. Um exemplo disso é o Tesouro IPCA. Pô, Pedro, você falou que os pós-fixados não faz sentido porque eu não vou saber o quanto que eu vou ter de rendimento daqui 10, 20, 30 anos. Porém, no IPCA, o que vai acontecer?
como ele rende o IPCA, que é a inflação, você não vai perder dinheiro. O seu poder de compra ele não vai se perder ao longo do tempo. Por quê? Porque o seu dinheiro, o seu investimento estará rendendo justamente a inflação, que é o IPCA, mas uma taxa pré-estabelecida que eu falei lá no começo do vídeo, lembra? Então, por exemplo, vamos supor que você invista no Tesouro IPCA que rende a inflação, IPCA, mais 5%. Isso quer dizer que no espaço de 10 anos, por exemplo, dependendo da data do vencimento desse Tesouro IPCA, o seu dinheiro ele vai render no final da data do vencimento 5% a mais do que a inflação. Então, além de render a inflação, ele vai render 5% garantido acima da inflação. Então, você não vai perder o seu dinheiro. Só que, indo para além disso, não somente ficar olhando para os títulos públicos, que são investimentos mais conservadores, e você quer um objetivo de longo prazo, por exemplo, construir um patrimônio de fato, talvez faça sentido para você se expor à renda variável, que são ativos como ações, que são ativos como fundos imobiliários, ativos como ações lá no exterior, no mercado americano, criptomoedas. O que investir nesses ativos, construir uma carteira de investimento com esses ativos, ações, fundos imobiliários, ações no exterior, tesouro IPCA também, visando a longo prazo, é a melhor forma para você atingir os seus resultados de uma maneira mais rápida e tendo muito mais lucratividade no espaço de tempo. Porque são esses ativos que são mais arriscados que vão te permitir, por exemplo, receber dividendos todos os meses, né? Que é parte do lucro das empresas ou parte do lucro dos fundos imobiliários que eles distribuem aos investidores que investiram nele. E aí ele vai te pagar renda passiva todos os meses, ou as ações que vão te pagar a cada 3, 6 meses, por exemplo. E além de que você pode ganhar com valorização de capital através dos seus investimentos. Então, visando realmente a longo prazo, é muito importante você ter essa ciência de que você pode e deve, na verdade, ao longo dos tempos, conforme você vai adquirindo mais conhecimento, você compor uma carteira de investimento lá em renda variável, não somente em Tesouro IPCA, por exemplo, que faz muito sentido se você quer construir uma aposentadoria, que faz muito sentido se você quer investir realmente para o longo prazo, visando construção de patrimônio. Mas busque sempre diversificar o seu patrimônio com outros ativos também, ok? Agora eu quero que você me conte aqui o que você achou do vídeo e qual é o tema que você quer para o próximo vídeo. Me conta aqui e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!